Meu nome é Maria Vale Samumpuro, eu estou no primeiro ano do Juniorado Contemplativo e vou contar minha história de vocação. Desde pequena, eu tinha a convicção de que seria religiosa, mas conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo essa convicção. E também as coisas do mundo começaram a me atrair muito. Foi assim que eu parei de participar das missas e parei de participar de tudo que era da igreja, né? Mas surgiu a oportunidade de eu fazer um retiro de primeiro anúncio. E eu lembrava de que, quando eu era pequena, ia nos grupos de oração com minha mãe. Então, achei que seria bom eu participar desse retiro. E nesse retiro, o pregador falava do que era pecado. E nessa oportunidade, ele disse que faltar à missa dominical era pecado mortal. E se a gente morria com pecado mortal, a gente iria direto para o inferno. Nessa hora, eu tomei consciência de que se eu morresse, naquele momento eu iria para o inferno. Foi assim que minha consciência foi abrindo para muita coisa do que era pecado. E assim eu fui buscando os sacramentos. Fui buscar o sacramento da confissão, comecei a participar das missas dominicais e comecei a participar de tudo que era referente à igreja também. Participava de grupo de oração, de grupo de jovens, comecei a participar da pastoral catequética, sendo catequista. Comecei a participar de muitas missões também com um projeto da minha cidade. Então, eu tinha muitas inquietações com relação à vocação. E eu tinha um amigo catequista que me indicou fazer uma consulta vocacional. Então, ele me passou o contato de algumas freiras para que eu pudesse fazer esse acompanhamento. Então, eu entrei em contato com elas e comecei o acompanhamento. Mas quando eu conheci a congregação, eu não me identifiquei com o carisma delas. E eu pensava que toda a vida religiosa seria daquele jeito. E como eu me entristeci muito em não ver minha felicidade vivendo esse tipo de vida, eu pensei que minha vocação não poderia ser religiosa e que sim, era matrimonial. Só que eu não conseguia ficar tranquila pensando que minha vocação fosse matrimonial. Então, eu rezava muito para saber a vontade de Deus sobre minha vida. E numa dessas oportunidades eu li a Sagrada Escritura e era o texto de Ezequiel 23, que dizia sobre a traição de Samaria e Jerusalém. Dizia que Jerusalém e Samaria pertenciam a Deus, deram filhos e filhas a ele, só que vai contando, né, que elas se prostituíram. E nesse momento eu tive certeza assim, que Deus me chamava realmente para a vida religiosa e que eu estaria traindo o Senhor se eu não fosse. Mas era muito difícil para mim aceitar, porque me parecia uma vida muito infeliz. E então eu decidi que iria sim para o convento, mas após eu terminar minha faculdade, porque eu já estava na metade dela. E eu percebi, depois de um tempo, que de fato, acho que Deus não me pediria uma coisa tão difícil como ser religiosa, se me parecia muito difícil. Então eu voltei a considerar que minha vocação era realmente o matrimônio. E assim, quando estava vivendo esse tempo tranquilo, decidido que minha vocação era matrimonial, e rezando, Deus me mostrou claramente de que Ele não queria essa vocação para mim, e sim que eu fosse religiosa, Ele queria de mim uma entrega realmente de esposa. E tendo essa certeza, eu comentei com uma amiga que Deus realmente me pedia esse tipo de vocação. E assim ela me indicou o vídeo das servidoras, porque me disse que se fosse para mim ser religiosa, eu deveria ter sido do jeito certo, com um instituto sério. Foi aí que eu comecei a assistir os vídeos e gostei muito da congregação. Só que eu pensava que não era a minha vontade vir pro convento das servidoras, porque eu tinha gostado, né? Não significava que isso era a vontade de Deus. Então eu comecei a procurar outras congregações e também ler mais sobre as servidoras. E no site delas eu vi que faziam um quarto voto de escravidão mariana. E nesse momento eu pensei de que não existia nenhuma outra congregação que serviria para mim se não fosse essa, justamente pelo voto de escravidão mariana. Então surgiu a oportunidade de fazer os exercícios espirituais no convento e eu vim, mas minha intenção não era fazer os exercícios, era principalmente conhecer o convento. E eu pude conversar com a mestra de noviças, que na época era Madre Expectação. Ela me deu algumas opções e me deu a opção que eu escolhi, de ir para minha casa, resolver tudo que eu tinha que resolver e voltar para o convento para fazer a experiência e em seguida já entrar. Então, em um mês eu fui, cancelei faculdade, resolvi tudo que tinha que resolver, passei minha turma de catequese para outros catequistas
e vim para o convento fazer minha experiência e logo entrei. Passei um período de mais ou menos 10 meses e meio de postulante. E foi nessa fase de postulante que eu comecei a sentir muitas inquietações com relação à vida contemplativa. Enquanto eu era postulante, as noviças do meu ano decidiram ir tomar café da tarde com as noviças contemplativas. E nesse café, a Madre Pulcra, que é a superiora do mosteiro, dizia que na vida contemplativa ingressava aqueles que queriam amar Cristo totalmente. E nessa hora me deixou com muitas dúvidas, porque eu pensei que eu tinha vindo para o convento para amar Cristo totalmente, e eu não estava compreendendo como é que existia uma vida que se entregava mais a Deus e se entregava totalmente. E foi nesse momento que começou a minha luta interior, porque eu sempre gostei muito de fazer missão. E se Deus tivesse realmente me pedido a vida contemplativa, seria muito difícil para mim. Então eu não fiquei pensando nisso, eu deixei de lado esse pensamento. E voltou essas inquietações quando uma postulante, companheira minha, pediu ingresso no mosteiro. E às vésperas dela ingressar, ela me perguntou se eu não me fazia de surda por chamado de Deus. E me incomodava muito pensar que eu estava vivendo a minha vida sem fazer a vontade de Deus. Então começou novamente as minhas dúvidas. Só que sempre que eu ia rezar sobre esse assunto, alguém me pedia alguma coisa. Então eu nunca conseguia realmente saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. E numa dessas oportunidades, a Bedel me chamou e pediu alguma coisa. E quando eu saí, eu li a frase, amar é servir. Nessa hora, eu concluí que minha vocação realmente era apostólica, porque eu rezava sobre isso e Deus me deu a resposta de que amar era servir. E eu não via outra forma de servir a Deus se não fosse nas missões. Então, eu falei com a minha mestra de noviças, Madre Expectação, de que eu tinha certeza que minha vocação era apostólica. Mas aí já tinha começado o meu ano canônico, tinha acabado de começar ele. E ela me perguntou se ninguém estava falando que minha vocação era contemplativa, se ela não estava falando e ninguém estava falando interiormente, então por que eu me justificava tanto em ser apostólica? E nesse momento eu não soube o que responder. Então ela me pediu para que rezasse e tentasse descobrir. E quando eu me coloquei a rezar, Deus me deu a graça de perceber muito claramente de que eu me justificava tanto porque Deus realmente me pedia a vocação contemplativa. Mas para mim foi muito difícil aceitar isso, então eu pedi a Deus que, se fosse realmente vontade dele, ele confirmasse por meio do meu diretor espiritual, que ele me dissesse que tinha acabado de começar meu ano canônico e não era para mim pensar por enquanto nisso, se Deus não quisesse isso para minha vida. Ou se Deus quisesse isso, meu diretor me pedisse para continuar discernindo ou fazer uma eleição de vida, né? E assim que eu contei para o meu diretor, ele me pediu que escrevesse a carta pedindo ingresso no mosteiro. Mas eu achava muito precipitado, parecia que faltava discernir ainda. Por mais que eu via claro, me parecia que faltava ainda. Então a madre, para que eu ficasse mais tranquila com esse assunto, me pediu que nos exercícios do meio do ano eu fizesse uma eleição. E foi isso que eu fiz. E no meio do ano eu tive muita certeza, né, de que realmente Deus me pedia isso por causa da própria eleição. E quando eu me perguntava qual seria a vida que mais me aproximava de Deus, eu via claramente que era a vida contemplativa, que não existia outra. Então, eu escrevi a carta, mas eu demorei muito para entregar. Demorei mais ou menos uns 3 meses, porque eu tinha medo. Quando eu tive a oportunidade de entregar a carta e tive coragem para fazer isso, 2 semanas depois eu fiquei doente, tive um AVC hemorrágico. Primeiramente eu sentia muita dor de cabeça e depois o meu lado foi paralisando. E assim, eu comecei a falar enrolado, não conseguia mais falar normalmente. E eu fui no médico, mas a primeira vez eles me diagnosticaram com enxaqueca. A médica disse que era apenas uma enxaqueca e que eu só deveria voltar lá se paralisasse ainda mais. Então eu voltei para casa, mas a Madre Expectação, que era minha mestra de noviça, não aceitou esse diagnóstico. E na noite desse mesmo dia, eu voltei para o médico. Foi aí que eles desconfiaram de um AVC e fizeram a tomografia e viram que realmente era um sangramento no tronco.
E eu fui piorando cada vez mais, porque depois desse sangramento no tronco e de paralisar um lado, o outro lado também começou a paralisar e eu já não estava mais consciente, apresentava muitos períodos de inconsciência. E foi nessa oportunidade que eu recebi a unção dos enfermos. E alguns dias depois, eu também tive que professar os votos perpétuos em articulis mortis, porque eu estava realmente num quadro bem crítico e já não tinha muita esperança por parte da medicina de vida para mim, que provavelmente eu não resistiria. E se resistisse, eu voltaria de modo vegetativo. Não teria esperança de que eu recuperasse meus movimentos. Enquanto isso, a família religiosa se uniu em oração aos mártires beneditinos del Puello. E eu comecei a apresentar melhora cada vez mais. E essa melhora se deu depois de eu tocar nas relíquias dos mártires del Puello. E eles foram os únicos santos que eu me lembro, assim, que eu tive consciência de que pedi oração. Porque quando meu diretor foi me visitar, ele disse que pedisse aos mártires del Puello. E eu lembro que eu pedi. Então, após esse período de recuperação, eu passei um período de 33 dias no hospital. Eu fui para uma casa de missão nossa para continuar a reabilitação. Passei mais um período de 1 mês e pude retornar ao noviciado. Passei um tempo no noviciado apostólico e logo recebi a resposta da minha carta, de que a Madre Corredentora aceitou meu pedido de ingresso à rama contemplativa. Então, no dia 28 de fevereiro de 2021, eu pude ingressar no mosteiro e, de fato, eu pude perceber que a vontade de Deus sempre é mais perfeita para nós. Por mais que eu pensava que minha vocação era apostólica, eu vivi a plenitude da minha vocação realmente na vida contemplativa. De fato, a vida contemplativa era a vida que eu sempre aspirei e não sabia, mas eu sabia. E então, a vontade dele sempre é mais perfeita.